Ótimo. Então agora tá dando para ouvir. Então, para você que é profissional da área da saúde, como eu estava falando aqui para vocês, todas as quartas-feiras nós temos aula falando sobre ozonioterapia, falando de suplementação adequada às necessidades do seu paciente, e a gente fala também de avaliação de exames laboratoriais, como esse conjunto vai transformar a vida dos nossos pacientes, a sua vida com a sua prática clínica, a sua vida profissional, certo? E hoje eu escolhi um tema bem interessante para conversar com vocês. A gente vai falar sobre o emagrecimento. E por que eu escolhi esse tema sobre emagrecimento? Bom, pessoal, além de ser um assunto que tem chegado muito para mim atender pacientes querendo emagrecimento, né? A gente percebe que existe toda uma dinâmica por trás disso, né? Que não é só simplesmente a estética, e sim relacionado à saúde, porque a obesidade, ela tem crescido cada vez mais no Brasil e em todo o mundo. Então esse assunto, cada vez mais a gente vai se deparar na nossa prática clínica. E ela está muito relacionado à saúde. Então, os pacientes vêm para nós, né, atendermos, falando que sabe que a ozonioterapia tem um efeito benéfico com relação ao emagrecimento, para gordura localizada, enfim. Mas existe toda uma dinâmica por trás disso. Então, hoje, em específico, o nosso foco aqui, falando de emagrecimento, nós vamos falar sobre intestino. Qual que é a função do intestino no nosso emagrecimento, né, no organismo aí dos nossos pacientes, ok? Bom, pessoal, então para começar aqui, vamos começar falando então o que o nosso intestino tem a ver com o emagrecimento. Alguém sabe? Como é que ele vai participar nos processos de emagrecimento? Bom, vamos lá. Para a gente entender como que o intestino participa nos processos de emagrecimento ou da obesidade, a gente precisa entender primeiro que a função principal do nosso intestino, além de digerir os alimentos que nós consumimos, o intestino ele tem a possibilidade de absorção de micronutrientes, absorção de vitaminas. Então a função do intestino são várias, mas para a gente focar no emagrecimento e não fugir tanto disso, vamos lembrar que ele tem essa função então de absorção e digestão dos alimentos. Mas quem é que tem esse papel fundamental no emagrecimento dentro do intestino? Pessoal, o meu intestino ele é repleto de bactérias, tá? Ele é repleto, ele tem milhares de bactérias que têm várias funções dentro dele. E uma das funções das bactérias é justamente fazer esse papel de quebra de proteínas, de quebra de gorduras, para transformar em energia e para que comece a fazer a digestão. E as bactérias, as benéficas, elas, além de fazer todo esse papel, elas também têm a função de nos proteger de micro-organismos. Então, por isso que a barreira intestinal, ela sempre precisa estar íntegra. Porque quando eu tenho um rompimento dessa barreira, os problemas, as patologias, elas começam a ocorrer, tá? Então, pessoal, existem vários tipos de bactérias, mas em especial hoje eu queria falar com vocês sobre duas espécies de bactérias. E são elas as Firmicutes e as Bacteroidetes. Esses dois tipos de bactérias,
Elas possuem, a principal função delas é a quebra de gordura, quebra de carboidratos simples e compostos, para que então eu tenha absorção. Só, pessoal, que as firmicutes, elas têm a potência de quebrar, além dos ácidos graxos, de transformar os alimentos em ácidos graxos, elas têm a capacidade de extrair mais caloria do seu alimento. Em compensação, as bacteroidetes, elas têm a capacidade também de fazer essa quebra de carboidratos complexos, de fibras, mas elas têm uma função muito importante do intestino, que é proteger o intestino contra os micro-organismos. E aí, pessoal, existe um estudo falando que quando um paciente ele é obeso, ele tem mais firmicutes dentro do seu intestino do que as bacteroidetes. Ou seja, as firmicutes, elas acabam se sobressaindo perante as bacteroidetes. Então, o paciente, além de ser propenso à obesidade, ele tem a propensão de ficar mais doente, ele tem a propensão de ter uma resistência à insulina. E quando eu tenho essa sobreposição das firmicutes dentro do intestino com relação às bacteroidetes, os pacientes eles começam a apresentar uma resistência à leptina. E o que seria a leptina? Alguém sabe me dizer aqui? Pessoal, a leptina, ela se trata do hormônio da saciedade. Quando um paciente ele tem uma obesidade já instalada, ele começa a ter uma resistência à leptina, ou seja, quando a leptina está alto, quando a leptina, que é o hormônio, da saciedade, está alta no sangue, o meu corpo entende que eu não preciso mais me alimentar. Porém, quando o paciente tem uma resistência à leptina, isso não começa a acontecer de forma adequada. Então, ela, mesmo estando alta, o paciente não consegue entender que está satisfeito, que ele não precisa mais se alimentar. Então, uma das consequências dessa relação de sobreposição das bactérias no intestino é justamente essa resistência à leptina. Então, isso começa a ser um ciclo vicioso. Então, é por isso que eu falo, quando os pacientes chegam para vocês, é claro que a gente tem que levar em consideração e trabalhar com a ozonioterapia para diminuir, o processo inflamatório, para que o meu paciente consiga ter uma eliminação maior de toxinas, para que o meu paciente consiga ter um sistema antioxidante adequado, diminua estresse oxidativo. Então, tudo isso o ozônio vai contribuir sim para a saúde do meu paciente, para o emagrecimento. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer de tratar o intestino desses pacientes, ok? E eu sempre bato nessa tecla, independente se for um emagrecimento, se for qualquer tipo de patologia, a gente não pode esquecer de fazer uma modulação intestinal. O intestino, ele é porta de entrada para micro-organismos, ele é porta de entrada para patologias e ele é porta de entrada, inclusive, para que a obesidade aconteça, certo? E eu não sei vocês, mas durante a minha prática clínica, todos os pacientes que vêm tratar um emagrecimento com a gente, eles relatam que tem um problema intestinal.
E aí você vai perguntar, mas o que é esse problema intestinal? Você vai ao banheiro todos os dias? Ah, não vou ao banheiro todos os dias, eu tenho constipação. Ou às vezes eu fico constipada e às vezes eu tenho uma diarreia. Ou sei lá, o paciente nem lembra qual foi a última vez que ele foi ao banheiro. E não é só isso, é a quantidade e qual que é o aspecto das fezes. Isso parece besteira, gente, mas não é. Porque isso vai te dar informação se realmente o seu paciente ele não tem uma desbiose, né? E é claro que essas bactérias que nós falamos aqui hoje, elas já existem dentro do intestino e elas são responsáveis então por essa quebra de gorduras, por essa quebra de carboidratos, importante para a saúde intestinal. Mas eu não quero que nenhuma sobreponha a outra, certo? Então, por isso que nós precisamos fazer uma modulação intestinal quando a gente fala sobre emagrecimento, certo? Bom, e como é que a gente vai começar então a fazer essa modulação intestinal? O primeiro ponto, pessoal, que a gente precisa entender quais são os hábitos de vida do meu paciente. Quando o paciente ele tem uma alimentação muito ruim, uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação rica em carboidratos refinados, uma alimentação rica em gorduras saturadas. Essas firmicutes, que são as bactérias que fazem parte do intestino, porém as bactérias que consomem mais calorias, elas começam a se sobressair. Então, o primeiro ponto aqui é entender qual que são os hábitos de alimentação desse paciente e orientar esse paciente à mudança desses hábitos alimentares. E o que vai alimentar, então, as bacteroidetes, né? Que são dos pacientes que não têm obesidade, que são as bactérias que vão proteger o meu organismo contra as patologias. Alguém sabe como é que a gente pode orientar o paciente a se alimentar melhor, a alimentar essas bactérias que vão favorecer para o seu emagrecimento? Pessoal, a gente sempre deve orientar esses pacientes a consumirem alimentos que são integrais. Os alimentos integrais, eles possuem fibras. E lembra que eu falei para vocês que as fibras, que as bacteroidetes, elas quebram as fibras? Então, quanto mais você der fibra para esse paciente, mais você vai estar alimentando essas bactérias. Então, alimentos integrais, arroz integral, aveia, se o paciente não tiver alergia, tá? As frutas, né? Frutas com casca, porque as cascas são fontes de fibras também. As verduras. Então, com relação à orientação, é aumentar esse tipo de alimento, certo? Tá bom, Laís, o que mais que eu preciso fazer para alimentar essas bactérias benéficas aqui do meu paciente? Água, pessoal, aumentar consumo de água é muito importante quando a gente fala de emagrecimento. E qual que é a quantidade de água que o meu paciente precisa tomar? É 2 litros para todo mundo, Laís? Será que todo paciente precisa consumir 2 litros de água por dia? O que vocês acham? Não, né, galera? A gente sempre fala de um atendimento personalizado para os pacientes. Então, não é
simplesmente indicar para todo mundo 2 litros de água. O cálculo que nós precisamos fazer do consumo de água é sempre 0,35 vezes a sua quantidade de quilos. Qual que é o seu peso? Então, se for um paciente, sei lá, de 60 quilos, né? Bom, como a gente tá falando de obesidade, vamos colocar aqui um pouquinho mais. De 80 quilos, você vai fazer 0,35 vezes 80. Esse número que der é a quantidade de águas que o seu paciente precisa consumir no dia. E ele vai beber tudo de uma vez, essa água? Não, pessoal, não adianta beber tudo de uma vez. Ah, eu esqueci de beber água, deixa eu beber aqui 2 litros de água. Não vai adiantar, tá? A quantidade de água que vocês precisam ingerir e indicar para os seus pacientes também, cada hora você vai lá e dá um golinho, tá? Então, eu sempre oriento os pacientes a andarem com uma garrafinha de água para que facilite esse consumo, certo? Então, aumento de consumo de água, já falamos de aumentar aí quantidade de fibras e água. Outro ponto importante, o paciente fazer alguma atividade física. Pessoal, o sedentarismo, ele vai alimentar as bactérias ruins do nosso intestino. E essas bactérias ruins, elas vão se sobressair com essas bactérias que são benéficas. Então, o paciente de emagrecimento, você vai explicar para ele, não é só porque você precisa ter um consumo de energia, né? Você vai estar fazendo atividade física porque você precisa alimentar essas bactérias que vão te trazer um emagrecimento, que vão te trazer uma saúde mais adequada, que vai te proteger de micro-organismo, que vai te proteger contra outras patologias. Quando você explica dessa forma para o seu paciente, ele começa a entender. E a adesão do tratamento dele é muito importante, né? Porque o que adianta? Você fechou, sei lá, um pacote aí, um plano terapêutico com o seu paciente de 10 sessões de ozonioterapia. Mas nenhuma orientação que você indicou para o paciente ele vai fazer. Vai adiantar? Vocês acham que adianta? Seu tratamento vai ser eficiente? Não vai, galera, não vai. Só que, para que o paciente ele tenha essa adesão, você precisa explicar. Explicar quais os pontos importantes. Explicar como que funciona o intestino. Explicar para ele o porquê do porquê. E é por isso que eu tô aqui com vocês hoje. É para explicar para vocês o porquê do porquê. Ok? Pessoal, além disso que nós já falamos, prebióticos e probióticos são muito importantes para alimentar as bacteroidetes, certo? E quando a gente fala sobre alimentação, a gente pode indicar para o nosso paciente os alimentos fermentados, né? O kefir, a kombucha, o chucrute, todos esses 3 são alimentos fermentados e eles têm uma característica bem importante que eu não vou conseguir isso com uma suplementação, por exemplo, de probióticos e de prebióticos. Quando a gente dá para o nosso paciente esses alimentos que são fermentados, eles têm uma capacidade de bactérias benéficas diferente das de suplementação. Então, por isso que é muito importante esses alimentos fermentados e tão benéficos para a nossa saúde. Então, sempre indicar para o seu paciente o kefir, o chucrute, aí vai de escolha também desse paciente, né? O kefir, se o paciente tiver uma intolerância ao leite, né, como é o meu caso, você pode indicar para ele você fazer um kefir de água, né? Você vai alimentar aquele bichinho
com água e açúcar, né? De preferência um açúcar de qualidade para esse paciente, né? Você pode utilizar o açúcar mascavo, você pode utilizar o açúcar demerara, né? De preferência orgânico. É claro que açúcar é açúcar, né? Isso não vai mudar, independente de qual for, mas existem alguns açúcar orgânico que não tem agrotóxico e que acaba sendo melhor para o nosso paciente, tá? E aí o paciente pode consumir esse kefir de água com um suco, por exemplo, com um suco de uma fruta, né, natural, também é bem interessante. Então, todas essas orientações vocês podem dar para o paciente de vocês. E tenho certeza que o paciente de vocês vai ter mais resultados do que você ir lá só aplicar a ozonioterapia nele, nem saber como que tá esse organismo, nem avaliar como estão, né, os resultados dos exames, nem saber como que tá esse paciente, não saber dos hábitos de vida dele. Então é por isso que todas essas informações é importante, ok? Deixa eu ver. Pessoal, eu já vou responder aqui as perguntas, tá? Para que a gente consiga alimentar essas bactérias que são benéficas para o emagrecimento, basicamente é isso. A modulação intestinal, ela vai muito além disso, tá? O paciente precisa retirar os alimentos que são alérgenos para ele, né? E aí ele vai descobrir na dieta de retirada e introdução, tá? Eu tenho essa aula inteira dentro do método ozonioterapia eficaz. Então a gente tem uma aula só falando sobre essa modulação. Mas o paciente vai precisar retirar esses alimentos que são de origem inflamatória, que trazem um quadro alérgico para esse paciente. O paciente vai precisar também reintegrar essa barreira intestinal que foi ali danificada, certo? E aí lá a gente tem um passo a passo. Mas para que a gente alimente as bactérias boas do nosso intestino, essas são as orientações, ok? E agora, para a gente falar sobre a ozonioterapia, a minha via de aplicação de escolha, quando eu estou falando de emagrecimento, além das aplicações locais, né, para quebra de gordura, eu gosto de trabalhar com a ozonioterapia retal. Justamente porque a ozonioterapia retal, ela vai agir no nosso intestino, né? Ela vai destruir as bactérias que são maléficas para o intestino e vai sobressair as bactérias que são boas. Além de uma suplementação, se o seu paciente tiver alguma deficiência, isso você vai estar identificando no exame laboratorial dele, certo? Você vai realizar então a ozonioterapia sistêmica. Quanto de microgramagem que a gente pode trabalhar com o ozônio? Depende muito da inflamação desse organismo, tá? Eu sempre começo com o paciente com 15 microgramas a 120 ml, tá? E aí eu vou aumentando isso gradual conforme a resposta do paciente, certo? E é tão engraçado, gente, que às vezes a gente pega um paciente que a gente nem tá tratando a obesidade dele, mas a gente, sei lá, vai tratar. Uma vez eu peguei um paciente que eu fui tratar uma úlcera na perna, e aí nós tivemos a via de escolha retal, e o paciente emagreceu 4 quilos, tá? É claro que a gente mudou a alimentação dele, né, que isso contribui. Para qualquer tratamento a gente vai mudar essa alimentação, mas com a ozonioterapia ele emagreceu 4 quilos. Então, assim, realmente quando a gente diminui a inflamação, o metabolismo fica muito melhor e aí o paciente, ele consequentemente emagrece. Certo? Dúvidas? Vamos lá, vou responder as dúvidas de vocês.
Carol, vai ficar gravada sim, viu? Vai ficar gravada a live sim. Depois essa live vai lá pro nosso canal do YouTube. Então, se você procurar aqui no Instagram e não conseguir encontrá-la, fica tranquila que ela vai ficar gravada lá no nosso YouTube, tá? No canal do YouTube. Oi, Rafa. Ó, perguntaram aqui sobre o psyllium. O psyllium, pessoal, ele é um tipo de fibra. Então, ele vai alimentar o que nós falamos aqui, que são essas bactérias benéficas para o emagrecimento, que são as bacteroidetes, certo? Então, o psyllium, ele é utilizado para alimentar essas bactérias, por isso que ele favorece no emagrecimento. E ele está sendo muito utilizado sim. Mas é justamente por isso, quando a gente aumenta o consumo de fibras na nossa alimentação, a gente consegue ter uma resposta melhor dessas bactérias, a gente consegue fazer com que elas se colonizem melhor, aumente o número delas, então a gente vai favorecer o nosso emagrecimento, certo? Ó, foi perguntado assim, quando a pessoa está com sobrepeso, com certeza ela vai estar inflamada. Olha, só essa primeira frase que você falou aqui pra mim, não necessariamente a pessoa está inflamada, tá? Às vezes a pessoa tem um sobrepeso por conta de outros fatores, tá? Fatores genéticos contam muito. É claro que a gente só vai ter um fator genético se o nosso paciente ele alimentar esse gene ruim, certo? Com os hábitos de vida dele. Mas eu já peguei um paciente, por exemplo, que ele não tinha uma inflamação muito grande dentro do organismo, né? O paciente, ele tinha um sobrepeso, mas ele estava com um metabolismo muito ruim, tá? E aí a tireoide dele estava bem ruim. Nós mudamos algumas estratégias, a gente corrigiu algumas deficiências que ele tinha de micro e macronutrientes e o paciente ficou super bem. Por isso que eu falo que a gente precisa avaliar os exames laboratoriais, porque é só dessa forma que a gente vai descobrir. Mas vamos lá, voltando a essa pergunta que você fez aqui para mim. Como que vai ser o procedimento para fazer o ozônio? Eu vou ter que fazer algum outro procedimento antes de fazer o ozônio? Não, você não vai precisar. O ozônio, ele trata a inflamação. Você vai potencializar, tá? Esse efeito anti-inflamatório com uma suplementação. E você só não vai fazer ozônio no paciente se ele tiver um estresse oxidativo muito alto. Aí, você precisa considerar que você precisa baixar esse estresse oxidativo para entrar com a ozonioterapia. Porque lembra que eu falo aqui para vocês, o ozônio ele é uma terapia oxidante. Ele não é uma terapia antioxidante. Então, se o paciente ele tem um estresse oxidativo muito alto, você precisa baixar, tá? Agora, se o paciente ele só tiver a inflamação, aí você consegue trabalhar com ozônio tranquilamente, tá? E aí potencializa com outras suplementações, certo? Mioma, e acredito que diminuiu muito, face vaginal irritável. Eu tenho certeza que sim, né? Essa terapia é maravilhosa para muitas coisas. Qual marca de suplemento você considera confiável? Se for um suplemento pronto, eu gosto da Vitafor e da Pura Vida. Esses dois são o top 1, tá? De suplemento pronto. Mas eu nunca indico suplemento pronto, porque eu sempre trabalho com sinergismo. Então, quando eu tô passando uma suplementação para o paciente,
eu sempre considero que não vai ser só aquilo, que é mais do que aquilo. Então eu prefiro colocar um pouquinho de cada e mando manipular esse suplemento do que você dar um suplemento pronto que só vai ter aquele micronutriente ou aquela vitamina, tá? Como saber que esse estresse oxidativo está muito grande? Através dos exames laboratoriais dele. Se o paciente ele está anêmico, ele tem um estresse oxidativo. Se o paciente tem uma gama GT muito elevada, ele tem um estresse oxidativo, tá? Então é através dos exames dele mesmo. E aí, como que vocês vão fazer para baixar esse estresse oxidativo se ele estiver muito alto? Alguém sabe? Como que a gente vai trabalhar para baixar esse estresse oxidativo? Pessoal, então quando o paciente tem um estresse oxidativo, a gente vai trabalhar com o pool de antioxidantes, tá? Então você vai trabalhar com a vitamina C, você vai trabalhar com a vitamina E, você pode trabalhar com ácido alfa-lipoico, você pode trabalhar com a curcumina, que é um potente antioxidante, tá? Que você não vai poder fazer é trabalhar com uma suplementação de antioxidantes em conjunto com a ozonoterapia. Então, o paciente não pode tomar um antioxidante e realizar a sessão de ozonioterapia. Então, você vai sempre trabalhar antes, certo? E é claro, né, pessoal, mudando hábitos de alimentação. O paciente precisa ingerir uma grande quantidade de frutas, uma grande quantidade de verduras, né? Alimentos que vão ter essa quantidade de antioxidantes. Feijão preto tem bastante, o alface roxo tem bastante, o repolho roxo tem muito, né? A selga tem bastante, então aumentar esse consumo de alimentos que vai trazer esse efeito antioxidante, certo? Tenho tireoidite de Hashimoto, posso fazer via retal? Pode. Tireoidite de Hashimoto, doença autoimune, precisa fazer modulação intestinal. Tenho interesse em atender para o emagrecimento. Eu tenho certeza que quando você tem toda essa junção de informações, as suas sessões de ozonioterapia nunca mais vão ser as mesmas. Você vai mudar o seu olhar. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada pra vocês. Carol, o meu curso, ele é online. Eu tenho uma plataforma de curso online onde a gente fala de modulação intestinal, a gente fala de exames voltados à ozonioterapia, a gente fala de suplementação e a gente fala sobre as vias de aplicação. Mas um dos bônus do meu curso online é essa aula presencial, que a gente trabalha com essas vias de aplicação para as pessoas que não têm muita segurança,
ou para as pessoas que não aprenderam aquela via de aplicação, ou para quem também está iniciando, né, que não tem um manejo, tá? Então, o meu curso online, ele dá direito a uma aula presencial. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente falar sobre um emagrecimento é um assunto muito amplo, né? Que engloba várias situações, mas que a gente nunca se esqueça de tratar o intestino desses pacientes, de alimentar essas bactérias que vão ser benéficas para o emagrecimento. Quando você tem essa junção com ozonioterapia, os seus resultados vão ser muito melhores, muito mais duradouros. Além do que, a saúde do seu paciente também vai agradecer toda essa dinâmica. Então, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado na prática clínica de vocês, que vocês atendam muitos emagrecimentos e dão muitas orientações aí para os pacientes de vocês. Na segunda semana de outubro a gente começa o aquecimento, tá? Para o método ozonioterapia eficaz. Então, para você que é profissional da área da saúde, não perca as lives de aquecimento. A gente toda semana vai trazer um assunto novo aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu espero vocês na semana que vem com mais uma aula incrível.